Olá aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Tatiano novamente e hoje a gente vai falar sobre mineração de dados. Esse assunto, ele conecta com os últimos vídeos que a gente lançou aqui no canal. A gente falou da parte de automação de processos, falou sobre uma integração com o Zendesk, como um primeiro exemplo de integração entre o PABX e sistemas de terceiros, mas existem diversos tipos de integrações e o que tudo isso tem em comum é a geração de dados. Toda interação de um cliente ou um colaborador com um sistema acaba gerando dados. E esses dados normalmente refletem padrões de comportamento, tanto do lado do cliente quanto do lado do colaborador. E quando a gente consegue identificar padrões de comportamento, a gente consegue prever comportamentos futuros, evitar problemas ou apoiar decisões em cima de dados. Então essas decisões elas acabam sendo mais assertivas. Mas chega de spoilers. Eu quero mostrar para vocês de maneira bem macro essa dinâmica de como trabalhar com dados. Então, vamos lá. Primeiro passo é entender o cenário. Então, imagine uma situação de um suporte técnico, bem parecido com o que a gente tem aqui no Genil, onde eu tenho um time de atendimento e eu tenho supervisores. E E todo o atendimento é orientado à abertura de tickets e tratamento desses tickets. O cliente ele pode contactar o suporte ou os analistas podem contactar os clientes através de múltiplos canais. Um deles é o telefone, a gente tem também o e-mail, a parte de chatbot, eventualmente através de algum tipo de aplicativo, via formulários na web. Cada um desses canais, eles geram algum tipo de informação, de dados. Nem no caso do telefone, eu tenho a gravação da chamada. No caso do e-mail, eu tenho a própria mensagem de e-mail. Do chatbot, eu tenho os logs de conversas, todo o histórico de conversação. Na parte de aplicativos, também eu posso ter logs, registrando a interação do usuário com o nosso aplicativo. Cada canal desse, ele armazena essas informações em bases de dados separadas. Então, eu tenho uma base de dados para telefonia, eu tenho uma base de dados para o chatbot, outra base de dados no e-mail, outra base de dados no aplicativo, e sem falar ainda em sistemas auxiliares que dão suporte a toda essa infraestrutura. Então, no caso, a gente tem os RPs, que é onde fica toda a parte de histórico, cobranças, estoque. Eu tenho a parte do sistema gerencial de tickets, como a gente citou, que nem no nosso caso a gente usa o GLPI. Inclusive a gente tem alguns vídeos aqui no canal falando de GLPI. Eu tenho o CRM, onde todo o time comercial alimenta os dados de interação com clientes, fazem funil, campanhas, tem a questão de leads, que são possíveis clientes. Então, tudo acaba gerando algum tipo de dado. Todos esses dados, eles servem para contar uma história dentro de um determinado contexto. Mas afinal, qual é a importância dos dados? Como a gente viu no slide anterior, cada canal, cada interação do cliente ou do colaborador, ele gera uma infinidade de informações. E normalmente no sistema computacional eles são representados entre 0 e uns. E o dado por si só não quer dizer muita coisa. Eu preciso analisar esses dados e extrair alguns insights. Mas, como eles são dados de bases diferentes e armazenados em locais diferentes, eu preciso fazer algumas tratativas em cima desses dados, normalizar eles e conseguir comparar uma informação com uma outra e conseguir estabelecer algumas relações entre esses dados de causa e efeito. E com isso, conseguir também representar isso de uma maneira que todo time de negócios e todo time estratégico, diretoria, consiga visualizar esses dados brutos de uma maneira mais refinada. E com isso, conseguir identificar tendências. É muito comum quando eu tenho eventos acontecendo numa linha do tempo e eu consigo prever o comportamento do mercado num futuro próximo, no médio prazo e até mesmo no longo prazo. Eu consigo identificar problemas. Imagine, por exemplo, dentro de um processo muito longo.
Se um dos pontos começa a falhar, apresentar atrasos, esse tipo de coisa, eu consigo enxergar qualquer desvio de padrão e começar a tratar ele o quanto antes. Isso acaba evitando problemas maiores, porque quando eu identifico qualquer desvio de padrão, eu consigo atuar de maneira muito rápida e tentar corrigir isso o quanto antes. A gente consegue apoiar as nossas decisões com base de dados. Como eu tenho já uma previsão de algumas tendências, eu tenho de maneira muito clara a visão dos desvios de padrões, eu consigo tomar as decisões em cima disso. Então as minhas decisões elas acabam sendo mais assertivas. A gente consegue pensar também em personalização. Se eu consigo entender qual é o padrão de comportamento do meu cliente, criar perfis de comportamento e enquadrar esses clientes em cada perfil, eu consigo entregar alguma coisa muito personalizável, alguma coisa que o cliente ele vai enxergar como único, feito sob medida para ele. Isso é muito comum quando a gente olha os algoritmos de redes sociais, os algoritmos de pesquisa, a parte do Spotify, por exemplo, onde você tem aquelas playlists que normalmente só vem músicas conforme o gosto musical da pessoa. Pensar nessa experiência do usuário de uma maneira personalizada, de uma maneira única, é um diferencial de mercado. E com isso tudo vem a inovação. Se eu consigo enxergar tendências, consigo entregar algo personalizado, consigo entender os possíveis problemas e tomar decisões no momento certo, em algum momento alguma coisa disruptiva, alguma coisa nova vai nascer. E isso tudo com uma visão fundamentada em dados. Então vamos dar um pouquinho mais de contexto para a gente entender alguns desafios que a gente tem em pensar em dados. Até então era muito comum se trabalhar com planilhas. Então eu tenho diversas bases de dados e eu tinha que extrair isso tudo manualmente. É como se eu estivesse minerando com picareta e pá, quebrando pedra, carregando terra. Essa abordagem de trabalho manual, ela era possível com um volume de dados muito menor. Mas como a gente viu que praticamente tudo gera dados o tempo todo, o volume de dados é muito alto, tornando praticamente impossível fazer qualquer trabalho, qualquer esforço manual a respeito disso. Então, hoje existem ferramentas mais adequadas, que a gente consegue trabalhar de uma maneira mais automatizada, com grande volume de dados. E com isso, a gente tem a questão do time, do tempo da tomada de decisões. Porque se eu demorar muito para conseguir ter um insight, para entender uma tendência, eu posso perder o time do mercado. Quando eu lançar aquela solução, aquele produto ou corrigir aquele problema, pode ser tarde demais. O meu concorrente já pode ter dominado o mercado. O problema não diagnosticado pode ter gerado uma taxa alta de cancelamentos de clientes. O time hoje da tomada de decisão, o time do negócio é muito importante. Então, não basta ter o dado. Eu tenho que conseguir refinar esse dado, isso tudo num tempo adequado, porque se eu demorar demais, com certeza eu vou perder o bonde, para usar uma expressão bem antiga aí. E quais são os desafios? Então, no centro de tudo eu tenho o meu time, e ele vai ser responsável por tratar esses dados e apresentar para tomar de decisão, e muitas vezes participar da tomada de decisão também. Mas como é que eu faço isso? Uma das principais ferramentas hoje para auxiliar nessa questão é o Python. O Python ele possui um ecossistema bem grande voltado para a parte de ciência de dados e análise de uma maneira geral. A biblioteca que a gente mais ouve falar é o Pandas, mas existem outras, inclusive de web scraping, que seria para coleta de dados a partir de informações que estão disponíveis de maneira pública na internet. Uma polêmica que se gerou recentemente foi o treinamento das IAs com essa técnica de raspagem de dados da internet. Eles pegaram todo o volume que está público na internet e usaram no treinamento. Isso acabou levantando questões sobre direitos autorais e esse tipo de coisa, mas isso pode ficar para um próximo vídeo. Mas falando em IA, a gente tem a questão: como ela está apoiando os times no uso dessas ferramentas? Porque
Até então, o uso de linguagens de programação e técnicas de raspagem e coleta de dados estava muito ligado ao time de desenvolvimento, a pessoas técnicas. Mas surgiu um desafio. O que é mais difícil? Ensinar uma pessoa técnica questões de negócio ou questões bem específicas, ou pegar o time de negócios e ensinar a utilização de ferramentas como Python e Pandas. E continuando falando dos principais desafios, a gente pode citar aqui também a questão do viés. Quando eu tenho dados, o dado por si só, ele não representa muita coisa. O que vai ser importante é a visão que eu vou extrair daqueles dados. Mas se eu pegar esses dados querendo confirmar visões que eu já tenho, isso é bem complicado. Por quê? Imagina que eu vou ter todo esse trabalho para confirmar uma visão que eu já tenho. Então isso pode gerar um viés e a informação refletir uma visão errada. Ou então trabalhar com dados incompletos, ou com dados que não são suficientes para tomada de decisão. Então a pessoa que está à frente dessa análise, ela tem que ter esse feeling de entender: será que eu tenho o suficiente para ter uma visão clara da situação? Outro ponto importante quando a gente fala de dados são as questões de leis. Então, atualmente, aqui no Brasil, existe a LGPD. Na Europa existe uma lei equivalente. Nos Estados Unidos também existem discussões nesse sentido. A questão de privacidade hoje, ela também tem que ser levada em conta. Como é que eu trato os dados de uma maneira geral, sem ferir a privacidade dos usuários da ferramenta? Então, isso é uma linha bem tênue e vai se tornar um desafio para as empresas lidarem com essa situação, inclusive surgindo pessoas da área de direito, de advocacia, também trabalhando em conjunto com a área de tecnologia. Outro grande desafio é a respeito de mão de obra. Faltam pessoas habilitadas para trabalhar com tudo isso, porque hoje não basta ser bom tecnicamente. A pessoa tem que ter um conhecimento de negócio, tem que ter uma habilidade de comunicação. Existem diversas habilidades que essas pessoas precisam desenvolver. Então aqui se gera um outro mercado, que é o mercado de caçadores de talento, que também isso é um outro assunto. Então o que a gente pode extrair de tudo isso é que o mundo está mudando muito rapidamente e boa parte das decisões que são tomadas hoje são baseadas em dados. Existe uma nova economia, existem novos mercados e tudo isso é oportunidade. O mercado, ele é como o mar, que vem em diversas ondas uma atrás da outra, e algumas acabam sendo promessas que não viram realidade, e outras, elas são realidades, são oportunidades de novos negócios, e a gente tem que saber aproveitar. Mas a gente vai ficando por aqui. Caso tenha ficado alguma dúvida sobre esse assunto, deixe aqui nos comentários. E se você tiver sugestões de outros assuntos que gostaria de ver a gente aqui abordando no canal, também deixa aí para a gente ver. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e deixe seu like. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima.